corações te adorarei, te adorarei. Amém. Graça e paz vos sejam multiplicados da parte de nosso Deus e Pai e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o príncipe dos reis da terra. Então, quero dar um aviso hoje, irmãos, que próximo domingo estará pregando aqui para nós pastor Samuel, da Assembleia de Deus. Então, os irmãos aí, aviso os outros irmãos, né, que haverá um pregador de fora. Os irmãos não conhecem, mas ele é um amigo meu desde a minha juventude, que nós nos conhecemos lá em Chapuri. Eu lembro que o pai do pastor Samuel era o líder da igreja batista regular, lá de Chapuri, onde eu me congregava. E aí o pai dele, eram vários filhos. Hoje o pastor Samuel é da Assembleia de Deus, né? Já é um pastor calejado, já veterano, né? Então, os irmãos avisam aí os outros, né? E ele vai estar entre nós aqui no domingo à noite. Então, irmãos, hoje eu quero falar. Eu estou olhando aqui para o relógio porque alguns irmãos estão assistindo a novela Gênesis, né? Eu quero ver se eu libero os irmãos a tempo dos irmãos assistirem lá, né? Que é um momento assim de... Não deixa de ser... Eu percebo que várias pessoas estão indo conferir na Bíblia as coisas que passam lá na novela. Eu mesmo, pessoalmente, eu não tinha o hábito de assistir novela sobre a Bíblia. Nem filme sobre a Bíblia eu nunca gostei de assistir, porque eu achava que havia distorções, né? Mas eu já mudei de ideia, né? Eu estou assistindo a novela e naquilo que não está de acordo com a Bíblia é a criatividade, né? Mas tem me edificado muito, né? Algumas coisas, quando são vistas assim, é que a gente vai perceber. Mas hoje eu quero falar sobre o seguinte tema. É que eu sempre fico assim, irmão, tem o tema e tem o título. Eu percebo que ultimamente, sem que eu planejasse, não sei se os irmãos perceberam, mas eu tenho o tema que eu tenho abordado às quartas-feiras é família, né? Eu estou percebendo que sem eu planejar, mas de repente eu estou percebendo que o tema que eu estou abordando nas quartas-feiras é sobre família. E o título desta mensagem de hoje é A Família de Raabe. Mais apropriadamente é como Deus salvou a família de Raabe. E aí, como eu vou pregar sobre isso, eu imagino que todos que estão aqui querem salvar a sua família. Às vezes nós nem pensamos nisso, mas a salvação da nossa família depende de nós. Então você que está aqui hoje, ou você que está me ouvindo aí, me vendo, pode ser que a salvação da sua família dependa de você. E como Deus colocou na Bíblia o modelo de como através de uma mulher Deus salvou toda a família dela. E essa mulher chama-se Raabe. Eu vou destacar, eu acredito que todos que leem a Bíblia já conhecem a história de Raabe. Eu creio que Raabe é uma personagem muito importante. Geralmente ela é falada assim, Raabe a meretriz, ou Raabe a prostituta. Porque no passado, antes de conhecer a Deus, ela era meretriz e prostituta, né? Que é a mesma coisa, meretriz e prostituta é a mesma coisa, né? Mas a figura de Raabe é muito importante na Bíblia, porque ela é mencionada pelo menos 2 vezes no Novo Testamento. No capítulo 11 de Hebreus fala de Raabe, exaltando a sua fé. Diz, pela fé, Raabe acolheu os espias e não pereceu com os ímpios da cidade. Então, é enfatizada a fé de Raabe, que é um modelo para nós, né? E na epístola de Judas, aliás, na epístola de Tiago, Tiago fala de Raabe,
enfatizando as suas obras, assim, porventura não foi pelas obras que Raabe a meretriz foi justificada quando acolheu em paz os espias? Então, a vida de Raabe, ela tem muito a nos ensinar, e eu creio que uma das preocupações nossas deve ser assim: a minha família vai ser salva? Eu creio que Deus quer salvar a família de cada um aqui, mas muitas vezes a salvação da sua família vai depender de você, quase sempre. E aí eu vou destacar algumas coisas da história de Raabe. Então vamos ler Josué capítulo 2, verso 1. Como foi que Deus salvou a família de Raabe? Porque pode ser da mesma maneira que Deus quer salvar a sua família. Josué 2:1. E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens espias, dizendo: ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar na história de Raabe é que Deus, para salvar a família de Raabe, Deus, por meio de Josué, enviou à casa dela 2 espias, que na verdade esses 2 homens são 2 apóstolos. Aqui tem um princípio espiritual. Deus enviou 2 apóstolos, né? Porque a palavra apóstolo significa enviado. Então, são 2 espias, porque hoje o mundo secular chama de espiões, né? Espiões da KGB, espiões da CIA, mas na verdade a Bíblia aqui chama de espias, né? E o Novo Testamento chama de apóstolos, mas praticamente tem a mesma função, porque esses 2 homens foram enviados para a casa de Raabe para salvar a família dela. Então, esses 2 homens não sabemos quem eram. Eram 2 jovens. Eram 2 jovens. Acredito que um desses jovens talvez fosse Salmão, né, que casou com Raabe depois. E aí, se eu for agora contextualizar para o Novo Testamento, e aí para ganhar tempo eu não vou nem olhar o texto lá, mas no Novo Testamento, no capítulo 13 de Atos, o Espírito Santo envia 2 homens, que é Paulo e Barnabé. E aí no capítulo 16 de Atos, nós vemos agora já Paulo e Silas entrando na casa de Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Porque aqui, diz aí, entraram na casa, esses 2 jovens aqui de Josué, entraram na casa de Raabe, que era uma prostituta, e dormiram ali, se hospedaram lá, pernoitaram lá. E no Novo Testamento, Paulo e Silas, em Atos 16, eles entram na casa de Lídia e eles ficam hospedados lá. Deixa eu ver que é uma situação paralela e semelhante. Mas e lá no caso de Lídia, Deus salvou a família de Lídia. Ela e a sua casa foram batizadas. A expressão sua casa é muito repetida no texto. E no mesmo capítulo 16 de Atos, nós vamos encontrar o carcereiro de Filipos, cujo nome não é declinado na Bíblia. Ele também recebe na sua casa Paulo e Silas, né? E ele os recepciona, ele os hospeda, ele lava os seus vergões, as feridas nas costas, né, que eles tinham sofrido. Ele põe a mesa e dá comida para eles, mas sempre aquela ênfase: ele entrou na casa deles. Então, meu irmão, uma situação paralela, né? O Antigo Testamento, ele é, num sentido mais literal, mais material, mas a aplicação paralela está no Novo, né? Então, o que eu quero dizer aqui, que se Deus quiser salvar a sua família, provavelmente Deus quer, porque quando Deus salva alguém de uma família, Ele quer salvar toda a família, mas nem sempre salva, porque depende muito da fidelidade da pessoa que é salva. E é isso que eu quero destacar aqui, algumas coisas. E aí eu quero deixar o seguinte, né? Esses 2 homens aqui,
eles se hospedaram na casa de Raabe. Só que tem um negócio aqui, que o rei de Jericó soube disso. E o rei de Jericó mandou falar para Raabe: você hospedou 2 espias aí na sua casa. E aqui o texto fala muito de perseguidores. Os homens que o rei de Jericó enviou para procurar os 2 jovens são chamados repetidamente de perseguidores aqui no texto de Josué 2. Então, irmãos, é porque sempre vai haver uma oposição. O inimigo aqui, o rei de Jericó, é uma figura de Satanás. Ele sempre vai saber que Deus enviou à sua casa mensageiros para procurar salvar a sua família. E aí ele vai mandar pessoas, perseguidores, para impedir isso. Isso é um princípio espiritual, não muda, né? Mas acontece que aqui, para simplificar a coisa, a Raabe fez amizade com aqueles 2 jovens. A Raabe já tinha algum conhecimento teórico do Deus de Israel. Ela tinha ouvido falar que o Deus de Israel abriu o mar vermelho quando eles saíram do Egito. Ela tinha ouvido falar que os judeus haviam derrotado Sion, rei dos amorreus, que era um gigante no deserto, Og, rei de Bazã, que era outro gigante. Os feitos do Deus de Israel em favor do seu povo tinham chegado a Jericó, então eles tinham conhecimento. Só que, como diz Hebreus 11, Raabe creu no Deus de Israel. E por causa disso, ela escondeu os espias. Quando os perseguidores chegaram lá, ela escondeu os espias. Ela os colocou lá no teto, no telhado, no segundo andar da casa dela. E ela deu informação errada para os perseguidores, que eram os soldados enviados pelo rei. Ela colocou em risco a vida dela, porque se o rei de Jericó soubesse que Raabe estava traindo ele e ajudando os espias, ela seria morta, provavelmente. Mas foi pela fé que ela fez isso. Ou seja, para salvar nossa família, nós iremos correr alguns perigos, quem sabe até perigo de morte, mas pela fé nós vamos nos posicionar da maneira do lado de Deus, né? E aí Raabe, ela fez uma aliança, a questão aqui. Raabe fez uma aliança com aqueles 2 espias. Aliança, aqui está juramento, né? Mas onde aparece a palavra juramento significa aliança, porque a aliança incluía um juramento. Então ela fez uma aliança com aqueles 2 jovens. Ela disse assim: olha, quando Josué vier para destruir Jericó, eu quero que vocês garantam que eles não me matarão, nem a minha família, nem a casa do meu pai. Ele disse: meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu quero que vocês prometam que Josué não vai matá-los. E eles prometeram. E olha, pode ficar certa disso: se você não nos entregar, não nos denunciar para o rei de Jericó, quando Josué vier para destruir Jericó, você e a casa do seu pai e a sua família toda será salva, ninguém vai tocar em vocês. Ela fez essa aliança com eles. E aí eu quero destacar, irmãos, algumas coisinhas aqui, uns detalhes, olha só. Olha só, verso 15. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. Isso aqui é muito interessante. O que significa? Raabe estava em cima do muro. O que significa, irmãos? Ela morava em cima do muro. O que significa uma pessoa que está em cima do muro? E aqui é um princípio espiritual tremendo no evangelismo. Significa uma pessoa que ainda não decidiu de que lado ela vai ficar. A pessoa que está em cima do muro, ela ainda não decidiu se ela vai pular para o lado direito ou para o lado esquerdo. Ela está dividida, ela está em dúvida, ela ainda não está decidida para que lado ela vai pender. Aliás, eu até ouvi uma ilustração, não me lembro aonde, mas é mais ou menos assim, que uma pessoa estava em cima do muro e Satanás estava observando. E aí alguém falou para Satanás assim: ô Satanás, tem uma pessoa em cima do muro, mas eu percebo que você não está dando nenhuma atenção para ela. Você está cuidando dos que já são aí do seu lado, né?
Aí ele disse assim: é porque a pessoa que está sobre o muro já está do meu lado. Só que essa ilustração aqui não é bem verdadeira do seguinte: a pessoa que está sobre o muro, ela ainda não está em lado nenhum, ela ainda está na dúvida, ela não está decidida. E isso aqui, irmãos, é um princípio para o evangelismo da igreja. Existem pessoas que já estão totalmente do lado de lá. Existem pessoas que já rejeitaram totalmente a Deus, a palavra de Deus, os valores de Deus. Essas aí já estão do lado de lá. Mas há pessoas que ainda estão em cima do muro, que são pessoas que ainda podem ser convencidas a pular para o lado certo. E Raabe era uma dessa, ela estava em cima do muro. E aí eu quero, para confirmar isso, citar um versículo do Novo Testamento, que está na Epístola de Judas, que aí dependendo da tradução, mas eu vou dizer a tradução que eu acredito é essa. Judas, verso 22. Judas, irmão carnal de Jesus. Ele diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Então, verso 22, só tem um capítulo, diz assim. A minha versão aqui, eu não confio nessa tradução aqui, diz assim: e apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. Essa é a tradução certa, não é assim que está aqui, mas a tradução que eu creio que é mais correta é essa: apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. Eu vou ler mais alguns versículos de Judas para ver que é um contexto evangelístico. Ele diz assim, eu vou desde o verso 19 de Judas, diz assim: estes são os que causam divisões, os sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-os a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, aí vem aqui, apiedai-vos de alguns, tendo misericórdia de alguns que estão na dúvida, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, e de outros tenhais misericórdia com temor, odiando até a túnica manchada da carne. Então, irmãos, o que Tiago está dizendo, o que Judas está dizendo tenha misericórdia daqueles que estão na dúvida, porque aqueles que estão na dúvida ainda não rejeitaram Deus, ainda não rejeitaram a palavra de Deus, ainda não rejeitaram os valores de Deus, ainda não rejeitaram o Evangelho, eles ainda estão em dúvida, eles estão em cima do muro como Raabe. E aí Tiago está dizendo, aliás, Judas, para esses há esperança. Nesses que estão na dúvida, vocês têm que investir, evangelizar, arrebatá-los do fogo. Estão caminhando para a destruição, mas vocês devem se esforçar para salvar esses. É o caso de Raabe. Ela estava em cima do muro, porque a casa dela era em cima do muro. Ela morava em cima do muro de Jericó. E aí, os espíritos disseram o seguinte: ô Raabe, quando Josué vier com todo o povo de Israel, todo o exército, para destruir Jericó, você pega esse fio de escarlata, um cordão de fio de escarlata, um cordão vermelho, essa a tradução da NVI é essa, pega esse cordão vermelho, e você pendura na janela da sua casa, que estava em cima do muro. Então, quando o exército de Josué vier para destruir Jericó, quando eles virem esse cordão na janela, um cordão vermelho, eles não tocarão em quem estiver nessa casa aí. Então você reúne a sua família na sua casa. Aqui a casa de Raabe é muito enfatizada assim. Você reúne na sua casa, Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, todos os seus familiares, você reúne na sua casa. E quando o exército de Josué chegar para destruir Jericó, eles vão ver o cordão vermelho pendurado na janela. Então eles não tocarão em ninguém que estiver na casa. Aí a pergunta que eu faço é, irmão, contextualizando para o Novo Testamento, o que é esse cordão vermelho?
quando nós tratamos de cores na Bíblia, eu digo sempre assim: a cor vermelha, ela normalmente na Bíblia não é a cor do sangue de Jesus, mas é a cor do pecado, é a cor de Satanás, é a cor do dragão. A cor vermelha é algo negativo na Bíblia. Mas eu admito que em algumas passagens a cor vermelha significa o sangue de Jesus, e essa é uma delas. Acredito eu que esse cordão vermelho pendurado na janela da casa de Raabe, que serviria de proteção para quem estivesse dentro da casa, representa o sangue de Jesus. Por que eu digo isso, irmãos? Porque eu vou citar Êxodo capítulo 12, que é muito semelhante, uma história parecida, semelhante, uma história. Êxodo 12, verso 7. Olha só: e tomarão do sangue e o passarão em ambas as ombreiras, na verga da porta das casas em que eu comerem o cordeiro da Páscoa, nos cachilhos da porta e nas portas das portas, os cachilhos, né? Agora verso 13: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. O cordão vermelho que os espias colocaram, deram para ela, colocaram na janela da casa dela, representa o sangue de Jesus, eu creio nisso. Semelhante à proteção do sangue do cordeiro da Páscoa lá no Egito. Proteção. Agora, a ida de Josué para destruir Jericó, ela tem um paralelo no Novo Testamento com a vinda de Jesus. Aliás, a palavra Josué significa literalmente Jesus. Yeshua HaMashiach, né? Yeshua é Jesus em hebraico. Josué é a palavra Jesus em hebraico. Na verdade o nome dele é Oséias. Josué era um apelido profético, né? Porque, por causa disso, olha, nós estamos aqui na terra, irmãos, igual Raabe estava dentro da cidade de Jericó. Jesus está vindo aí para destruir, Jesus está vindo aí para castigar, assim como Josué estava vindo para destruir Jericó. Só que Deus mandou os espias para nos trazer a mensagem, a oportunidade de nós fazermos aliança com Ele. E o sangue de Jesus é o sinal que vai estar na janela da nossa casa. O sangue de Jesus vai ser o sinal. Agora observe o seguinte, olha. A casa de Raabe é uma figura da igreja. A casa de Raabe é a figura da igreja. Os espias disseram, olha, todos os teus parentes você vai chamar para ficar dentro da sua casa. Só vai escapar quem estiver dentro da sua casa. Se estiver fora da sua casa, ainda que seja parente, vai ser destruído. Aí eu pergunto a vocês que estão aqui agora, desse momento agora, cadê os parentes de vocês? Se Jesus voltasse agora, eles seriam destruídos? A casa de Raabe é a igreja. Então, a luta nossa, irmão, de vocês e nossa, é que os nossos parentes sejam salvos, porque esse é o desejo de Deus. Mas vai depender de nós sermos bem-sucedidos em trazê-los para a igreja. E aí eu estou dizendo, quando eu estou falando igreja, não estou falando no templo, não. O templo é outra coisa, né? Eu estou falando da igreja, mas os deduz que vocês estão aqui, vocês são a igreja. Mas quando Jesus vier, só os que estiverem na casa de Raabe serão salvos. Aí eu vou mostrar aqui em Josué, irmãos. Josué capítulo 6. Olha só. Quando Josué chegou lá para destruir a cidade, Josué capítulo 6, verso 22. Josué, porém, disse aos dois homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá com tudo quanto tiver, como lhes tende jurado.
Então entraram os jovens espias e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. Agora observe: porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Sabe o que vai acontecer quando Jesus vier? Vai acontecer exatamente isso que eu li aí. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 10. Vou ler só esse versículo. Olha o que vai acontecer com a vinda de Jesus. Segunda carta de Pedro 3,10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Da mesma maneira como Josué queimou a cidade de Jericó, a terra vai ser queimada. A cidade de Jericó é a figura da terra. E sobre a vinda de Josué para destruir Jericó, que é um paralelo da vinda de Jesus para destruir a terra, mas Raabe e a sua família foram salvos porque estava dentro da casa de Raabe. Eu vou ler alguns versículos da segunda epístola aos Tessalonicenses. Segundo aos Tessalonicenses, fala da vinda de Jesus, 1:7. Diz assim: e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Voltando para Josué 6, verso 25. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe, à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. A família de Raabe foi salva. Deus quer salvar a sua família. Muitas coisas dependem de você. Claro que você pode fazer tudo, e mesmo assim você não conseguir trazê-los para dentro da casa de Raabe, porque é possível que algum parente de Raabe pereceu, porque Raabe chamou algum primo dela, e ele pode ter dito: eu não acredito nisso, não, vou ficar onde eu estou mesmo, e morreu. É a mesma coisa quando Jesus vier. Nós podemos chamar os nossos parentes, dar bom testemunho diante deles, mesmo assim eles não aceitarem vir para a igreja. E aí, quando eles forem destruídos, a culpa não será nossa. Mas se nós fizermos a nossa parte, é possível que a nossa família seja salva. Então vamos orar, irmãos. Pode ficar em pé.